Então, bom dia, sétimo ano, aula de matemática, assunto expressões algébricas, né? Ali na página 7, a gente vai dar continuidade. A aula passada a gente tinha falado sobre variável e incógnita, espero que todos tenham entendido a diferença entre variável e incógnita. Hoje é dia 3 de novembro de 2020, agora eu apago o quadro, todo mundo acompanhando aí, dá um ok aí pra mim. Se vocês estão acompanhando, estão me escutando bem. Certo, gravando então. Vamos lá para a página 7. Página 7. Me acompanhem na leitura aqui na página 7. Ó, só deixa eu voltar um pouquinho na página 6 ali. Tá, a gente falava do preço da camiseta X, né? Um local de armazenamento X. O preço da bermuda, um local de armazenamento Y. O valor total a ser pago, x mais y, isso aqui está na página 6, e lá na página 6, daí então, várias situações aqui nessa tabela aqui, ó. Vamos imaginar que a gente substitua x por 10, y por 15, daí o computador sabe calcular para nós a soma, a gente orienta ele a fazer isso aqui com os valores nos espaços, te ligou? É bom, né, isso, né? Isso é muito bacana, né? Dá a ideia bem certinho para vocês, 12 e 16. Daí vocês entendem que x e y não é um número, é um espaço. Não é, Pedro? 2 é um espaço para colocar número, né? 2 mais 16, 28, muito bem. E se os valores forem 18 e 14? Bom, daí a camiseta é bermuda, o total vai dar 32 ali. Muito bem, então. Tô de boas, o Matheus Duarte lá disse para nós. Tô de boas. É importante assim, ó, porque a interação agora ela vai ficar mais difícil, assim, ó, porque o ideal seria participar por áudio, tá? Porque o professor está dando aula aqui, ó, e daí o que acontece? Os alunos estão falando comigo. Daí se vocês ficam só no chat, eu posso demorar para ver que vocês estão falando comigo, tá? Tentem o máximo, né? Se falar por áudio, né? Essa meu professor. Daí eu dou a permissão para vocês falarem. Certo? Certo. Então tá, vamos lá então, página 7. Olha, nesse caso, a expressão do x mais y, ou seja, o espaço para armazenar o valor da camisa, se não me engano, o espaço para armazenar o valor da bermuda, indica o valor total pago pela compra de uma camiseta que custa x reais e de uma bermuda que custa y reais. Como os valores de x e de y nessa expressão não são únicos, dizemos que x e y são variáveis. Lembra que eu falei a diferença sobre variáveis e incógnitas? Sim, é um espaço, a variável vai ser um espaço para tu ficar substituindo várias vezes, variável, né? E incógnita é um valor que está escondido. É um único valor que está escondido. Entendeu? Assim, se o total da conta de Lucas for igual a 100 reais, podemos representar o valor dessa compra por x mais y é igual a 100. Eu não sei qual é o valor de x, não sei quanto foi inserido Exatamente, o que eu sei é que se eu somar 2 dá 100. Então, nesse sentido aqui, o x e o y são variáveis. Entendeu? Eu não consigo determinar o valor de x e o valor de y. Tá, então, e o incógnita seria quando é um valor que tu não sabe, né? É um valor que está escondido, mas que geralmente eu consigo descobrir que valor é esse. Por exemplo, tá? Olha só, x mais 3 igual a 5. Foi o exemplo que eu dei na aula passada para vocês. Isso aqui é um valor escondido, é um valor incógnito. Porque eu sei que número, embora eles não esteja aparecendo, eu sei que número eu consigo substituir aqui para que esse número que está escondido mais 3 dê 5. Isso aqui é incógnito.
Agora, isso aqui é variável, porque eu não consigo determinar, eu posso ir substituindo pelo valor que eu quiser, entendeu? Que for possível, que as condições, né, me delimitam. Então, isso aqui seria valor variável. Há diferentes valores para x e y que respeitam a condição desta igualdade. Por exemplo, um pode valer 50, o outro também, né? E a soma dá 100. Se um vale 45, o outro vale 55, a soma também dá 100. Um valendo o primeiro 55 e o outro 45, se tu somar, também dá 100. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Por que essas duas aqui são diferentes, na verdade? Essas duas situações são diferentes. Faz diferença? Claro que faz. Aqui está dizendo que a camiseta é 45 e a bermuda vale 55. Aqui já é ao contrário. A camiseta vale 55 e a bermuda 45. É diferente, né? A expressão aí, quando vê x mais y não dá igual assim, geralmente as pessoas pensam em 50 para 50, né? Exatamente. Geralmente tu pensa isso, né? Mas tu não consegue determinar, né? Com dois valores, né? E uma equação, as incógnitas são variáveis, né? Os valores incógnitos são variáveis, na verdade. Pode ser um 60 e outro 40, né? Também vai dar 100. Contudo, se o valor da compra for de R$100 e se soubermos que a bermuda comprada por Lucas custou 75, bom, daí eu consigo determinar, daí eu tenho um valor incógnito, porque eu sei o valor de um deles, o outro eu vou conseguir dizer. Poderíamos representar essa situação por meio da equação. Sim, existe um valor incógnito somado com esses 75 que eu conheço, ou seja, eu falar que eu conheço o valor não está incógnito, certo? Existe um valor incógnito que somado com 75 dá 100, só existe um valor somado a 75 que dá 100, e esse valor é 25, daí tu descobre que este valor incógnito, então, é o 25, na verdade, né? 25 mais 75 dá 100. E daí o que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar tanto em algumas situações com variáveis como com incógnitas, certo? Trabalhando com incógnitas primeiro, a gente vai verificar de que formas a gente pode descobrir esse valor incógnito aqui. Muitas vezes é fácil a gente pensar assim, existe um valor que somado com 75 é 100. Daí tu fica substituindo ali para ver, né? Se eu substituir 20, não vai dar 100. Se eu substituir 25, vai dar 100. Tá? E essa é uma forma de resolver, né? De descobrir o valor incógnito. Mas a gente vai estabelecer algumas regras para facilitar o encontro desse valor, né? A resolução, na verdade. Assim, x passa a ser uma incógnita, ou seja, não pode assumir diversos valores, mas é um valor fixo, desconhecido, até que a equação seja resolvida. Uma segunda situação, então, só um pouquinho. É a tabuada. Eu pergunto como que o França pois é, né? O Felipe perguntou, eu pergunto como que o França está na escola, se ele também está no Team Blink. Dá um oi aí também, França. Seu tirinho já foi em França? Eu sou um máquina. Era assim. O Gui chegou e disse assim, hack. Muito bom. Só um pouquinho. Eu já volto aí, já retorno, só um pouquinho. Tá bom. Você tá caindo. Obrigada, dá um salve pra nós aí, Olha, eu sou Torinho, como tem você? Não. Eu sou Torinho.
estamos de volta, ó. Eles não sabem o que está acontecendo. Vocês começam a fazer bagunça aqui, ó. E daí eles não sabem o que está acontecendo. Mano, o que está acontecendo nessa sala? Gente, eu pedi o que aconteceu foi o seguinte, ó. Presta atenção. Eu pedi uma licencinha ali que eu ia falar com a orientação ali, bem rápido. E daí essas figuras que começaram a gritar, a fazer bagunça. Isso que aconteceu. Mentira! Certo? Vamos lá então, ó. A segunda situação então, ó. Amanda foi ao mercado comprar. Desculpa? Não pausou a gravação? Não pausei, tá? Tá andando ali. Tá tranquilo. Tá? Amanda foi ao mercado comprar leite. Vamos encontrar uma expressão algébrica para representar o valor total que a Amanda gastará de acordo com a quantidade de caixas compradas. Preço da caixa de leite, R$3. Eu não sei quanto, o que está incógnito. Fala. Você está em lugar porque vai caber na minha frente. Eu posso o quê? Você vai em outro lugar porque vai caber na minha frente. Vai, eu vou pedir para que tu desvie. Assim, ó. Não tem muito. Eu vou lendo aqui, tu acompanha, a gente vai ter que pensar isso É porque é sério mesmo, trocar de lugar é sério, né? Não dá para trocar de lugar. Preço. Ó. Preço da caixa de leite. R$3 é a caixa de leite. Só que a gente não sabe quantas caixas de leite ela vai comprar. Normalmente uma caixa de 24, né? Oi? Geralmente uma caixa de 20. Não, ela está falando unidades, ela não está falando uma caixa completa. Né? Quantidade de caixas de leite compradas. A gente vai deixar um espaço X aqui, ó, para armazenar a quantidade de caixas de leite que ela comprou. Entendeu? Então a gente pode expressar, não é calcular. Nós podemos expressar o total de caixas de leite que ela compra e o valor total. Qual vai ser o valor total em reais? Bom, para saber o total, olha só o que está acontecendo. Para saber o total que ela vai pagar, eu tenho que pegar esse valor armazenado aqui, ó, do número de caixas de leite, certo? E multiplicar por R$3. Não é uma orientação aqui, eu estou orientando como é que se calcula o valor pago, mesmo sem saber quantos ela pagou. Eu já estou deixando. Eles gostam de dar uma pirueta aqui, ó. Mesmo sem saber o valor total, o valor pago, eu já deixo pronto para ser calculado. Entendeu? Eu armazeno uma quantidade de caixas de unidades de leite aqui e multiplico por 3. Mas o que ela comprou, né? Claro. Foi o que a gente fez naquela planilha eletrônica. Olha. Eu ouvindo do chat, eu falei que vocês estavam fazendo bagunça, né, enquanto eu fui ali. Daí a Camila assim, ai que feio isso. E o Felipe assim, eu concordo com a Camila. Vou mesmo, certo? Então a gente tem que diferenciar isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui o que está dizendo? É uma expressão que calcula, que representa o total. Tá? O total pago em três caixas de leite, não. Na quantidade de caixas de leite que ela comprou. Que eu não sei quanto é. Tá? Mas eu já deixei pronto, eu já deixei orientado ali pro
computador, assim que eu colocar o valor ali, o computador me responde: ah tá, o total vai ser esse. É o que a gente faz no supermercado, não é? Tu vai colocando ali, tu já viu o caixa fazendo assim, ó? Tem a caixa de leite, 24 unidades de leite, ela tira uma caixa e daí faz assim, ó, 24. Ele está informando quantas unidades ela está colocando ali. Ela bota 24. Oi? O leite está pago R$3. Ué, R$3 tá barato. Ah, bom, mas e daí o que acontece? Daí tu olha assim e diz, né? Tu diz assim para pessoas assim, tá, mas tu não precisa passar um por um. Daí ela diz, não basta só, pode guardar agora aqui e pode botar no caminho. No outro dia, tá bem, calculou tudo e ela calculou mesmo, ela botou a quantidade aqui, ó, nesse espaço reservado. Tá bem? Agora vamos imaginar possíveis quantidades de caixa de leite compradas e calcular o valor total em cada caso. O computador sempre vai saber, né? O preço da caixa de leite, R$3. Se a quantidade de caixas vai ser armazenada nesse X aqui, ó. Então, se o X estiver valendo 4, pronto. 3 vezes 4, o computador nos retorna 12. Se o X estiver valendo 8, 3 vezes 8, quantidade 24. Se o X estiver, ou seja, quando a gente fala X, a gente está falando o seguinte, ó, essa luz aqui, tá? Bota um óculos de sol. Depois que eu tiro isso aqui, eu fico com um negócio marcadinho. Fica olhando lá. Dá um reflexo forte esse projetor aqui, tá? Segue lá onde é que eu estava, não me lembro mais. Se tiver 12 unidades, lembra que um X é um espaço reservado para... Ah, tá, lembrei. Na verdade, quando a gente está olhando um X, a gente tem que saber o que ele representa, certo? E é muito fácil a gente confundir. Se a gente perde a noção do que ele representa, a gente se perde mesmo. O que X representa? Quantidade de unidades de leites, de caixas de leite que ela comprou. É isso que representa. Então, quando a gente enxerga o X, a gente pode ler da seguinte forma. Ao invés de ler X, a gente pode ler o que ele representa. A quantidade de unidades de caixa de leite vezes o número 3. Vai me dar o total que ela deve pagar. Certo? Mas a gente é sempre a mesma coisa, né? O espaço para colocar o número. Exato. Isso aí, é o espaço. Isso acontece com números pares? Não entendi? Isso acontece só com números pares? Por que com os pares? Não? Ah, tá, entendi, porque eles só substituíram números pares, nada a ver. Boa observação. Eu disse nada a ver, eu quis dizer assim, ó, que não existe relação por ser par, ele escolheu ali, mesmo, números pares. Entendi? Mas não é, poderia ser 5, poderia comprar 9. Observação. O bom que ele falou, né? Senão. Eu nem me liguei. Desse modo, na expressão algébrica, 3 vezes o número de unidades de caixa de leite que ela comprou, ela está dizendo assim, ó, a letra X é uma variável, porque a gente não sabe quantas caixas de leite ela comprou. Pois representa uma quantidade, pois representa uma quantidade não fixada de caixas de leite, tá? Que a Amanda pode comprar. Contudo, se soubermos que ela comprou caixas de leite a R$3 cada e pagou o valor total de R$45, daí eu consigo descobrir quanto ela comprou. Daí eu tenho uma incógnita ao invés de uma variável. Daí tem que fazer 45 dividido por 3, né? Sim, exatamente. A gente vai ter que fazer a operação inversa, né, para descobrir, né? Podemos representar isso por meio da equação. O 3 vezes
o número de caixas de leite que ela comprou resultou em R$45. Ela passou uma quantidade que eu não estava contando ali, eu sei que eu vi num caixa mostrando ali R$45. Opa, quantas? Eu vou ter que inverter o processo. Vou ter que passar de volta um por um. Não, é isso. Pergunta pra mulher quanto que ela passou. Exato. Daí ela vai te dizer assim, ó, nem sei, eu fui passando ali. Ela vai, não sei, você não contei, conta tua. Tá? Mas daí o que tu sabe? Que 3 vezes esse número aqui, essa quantidade de caixas de leite, dá 45. Certo? Mas o Tairone disse muito bem. A gente vai ter que pegar o resultado final e dividir por 3. É assim que a gente vai estabelecer regras para resolver isso aqui. Tá? Hã? 3 vezes 15, né? Isso mesmo. 3 vezes 15, daí a gente sabe. Nesse caso, x passa a ser uma incógnita. Muito bem. Olha só, como é que é a Amanda? Aqui está a Amanda. Não sei quantas caixas eu posso levar com o dinheiro que tenho. Ó, o leite custa R$3, ela tem uma quantidade, tá? E ela não sabe quantas caixas. Contudo, se soubermos, o x, então, a quantidade passa a ser uma incógnita. E uma incógnita que a gente consegue resolver. Vamos ver essa situação, então, 3 aqui, ó. A medida do comprimento de um terreno retangular é 50 metros. Ó, o comprimento, eu geralmente utilizo essa medida aqui como largura, tá? E essa aqui como comprimento. Ele também está fazendo isso, ó. Ele está dizendo assim, eu vou botar em foco o desenho, certo? Para a gente ver bem direitinho, tanto o pessoal aí de casa, quanto o pessoal aqui da escola. Me diga uma coisa, vocês estão conseguindo me ouvir, me escutar direitinho? Eu escuto barulho na rua. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, ó, o Felipe está dizendo que está ouvindo bem. Beleza. Tá? Acompanhando no texto, então, ó, a medida do comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que a largura. Geralmente, eu pego essa medida lateral menor como largura, certo? E o comprimento é o que a gente chama de extensão. Pensar nessa sala aqui, ó, a largura seria essa medida aqui, ó, de frente, e o comprimento é a extensão dela, tá? Geralmente a gente usa assim, pega Largura não é geralmente o A largura não é o quê? geralmente o terreno. É que tu pode ver o terreno desse lado aqui como desse lado aqui, tudo vai ser lá. Oi? Exato. Exatamente por isso. Essa sala aqui é retangular. Certo? A gente geralmente pega a largura, a gente usa a expressão largura para dizer o quanto espesso é, quanto de largo ele é. Certo? Se pensar nessa viga aqui, ó. Tá vendo? A largura seria essa extensão aqui, ó. Tá? E o comprimento seria a extensão. Fica mais claro a gente pensar assim para largura e comprimento, mas em geral, com o terreno não vai fazer diferença quem a gente chama de largura e quem a gente chama de comprimento. Só importa o dado. O que vai importar são os lados, se tu sabe identificar os lados e a medida de cada um deles. Geralmente, a gente usa essa estratégia aqui, né, da viga. A largura é essa medida, essa expressão, essa medida aqui, essa extensão aqui. E o comprimento é o quanto ele é comprido, tá? Então a largura seria isso aqui e aqui é o comprimento, tá?
Olha, o comprimento é 50 unidades a mais que a largura. O que eu estou dizendo? X é um espaço reservado para tu inserir a largura. Então, quando tu olhar X, além de tu saber que é um espaço reservado para tu colocar a largura, além disso, ao invés de tu falar X, tu pode dizer largura. De forma rápida, fala. E nesse caso aí, como que a gente descobre? Porque não tem nenhuma, sei lá, tipo assim. Nesse caso, nós temos uma variável. Entendeu? A gente tem variável, a gente não tem incógnita ainda. A não ser que a gente tenha uma outra informação. A área da figura da tampa ou o perímetro da figura é tanto. Se tu somar todos os lados do teu terreno, tu vai ter tanto. Daí tu tem como descobrir quanto é que vale, daí é um valor incógnito. Mas agora, se tu simplesmente falar assim, um terreno tem um comprimento 50 metros maior que a largura. Tu tem uma noção de como é que tu pode representar esse terreno. Aí como é que tu pode representar esse terreno? Pegando a largura, assumindo que é um espaço reservado para colocar um valor da largura e colocando o comprimento, dizendo que o comprimento é a largura. Tá vendo que aqui está escrito a largura? A largura mais 50. Certo? Mesma coisa, eu não sei as medidas dessa sala, certo? Mas eu posso, não sei as medidas, mas vamos dizer que aqui vale 4 metros e meio. Tá? De frente aqui, da sala, 4 metros e meio. E 5 metros de extensão, essa parede aqui. Vamos dizer, tá? É mais ou menos. Então eu vou dizer assim, que de largura tem uma medida, certo? E de comprimento tem a mesma medida de largura nessa sala aqui, só que 50 a mais, 50 centímetros a mais. Sim, se pegar 4,5 mais 50, tu tem os 5. Certo? Tá? Então, a única coisa que eu sei desse terreno aqui, que o comprimento é 50 a mais que a largura. E é o que está escrito. Eu não sei que tamanho ele é. Então, esse valor aqui é variável. Se eu tiver outra informação, eu consigo dizer que tamanho é esse terreno. Quer ver? Vamos supor, quanto tu acha que é a largura desse terreno, olhando para esse terreno aqui? Quanto tu acha? Pode chutar, qualquer valor. 60 metros. Tá? Então vamos dizer que ele é 60 metros. 60 metros. Então eu posso dizer aqui, que aqui vai ser 110 metros. Tá? Eu estou usando o x aqui como variável, valor variável, porque eu não tenho as medidas, mas uma coisa eu sei, se aqui for 60, aqui vai ser 110. Isso, porque ele vai ser a largura mais 50, né? Agora se eu falar assim para vocês, olha, eu não sei quanto é a largura, eu não sei quanto é o comprimento. Eu sei que se eu fizer uma volta inteira no terreno aqui, eu vou caminhar 220 metros. Tá? Se eu partir daqui, contornar aqui e voltar ao mesmo ponto, eu caminho 220 metros. Tu fala 220 dividido por 4, né? Cuidado, Por quê? Porque aqui eu tenho uma largura, aqui eu tenho duas larguras, certo? Aqui eu tenho uma largura mais 50, aqui eu tenho uma largura mais 50. Então pensa comigo, se tudo dá 220, uma largura, 4 larguras, mais 50, mais 50, isso é uma volta inteira dá 4 larguras mais 100. Certo? Então tu faz 220 dividido por 4. Calma aí, 4 larguras mais 100, eu estou dizendo que é 220. Se eu pegar 4 larguras, adicionar 100, vai me dar 220? Antes de somar 100, quanto é que eu tinha?
120, é isso aí, né? 120, né? Antes de somar 100 eu tinha 120. Ó, 4 larguras mais 100 me retornou 120. Quer dizer, que 4 larguras, antes de somar 100, eu tinha 120. É só pegar o resultado final e retirar 100, né? Antes de somar 100. Então, 4 vezes a largura dá 120. Então, agora eu sei, ó, quanto é que é a largura. Quanto é que é a largura? Se 4 vezes a largura dá 120, a largura vai ter que ser quanto? Como é que eu inverto o movimento? Hã? Tá, muito bem. 30, né? Ótimo. Vai ser 30. Como é que eu inverto o movimento? Se eu tinha 120, eu pego o resultado final e divido por 4, porque a largura foi multiplicada por 4 e eu obtive 120, certo? Para ter o valor anterior, então eu faço o movimento inverso, a mesma coisa que o Paulo fez aqui, ó. O quádruplo da largura mais 100 dá 220. Então antes de ter 220, eu retiro esse 100, sei que eu tenho 120, ó. O mais 100 já não está mais aqui, entendeu? Então eu tenho 120, o quádruplo da largura é 120, a largura tem que ser 30. Pronto, ó. Aqui eu sei que eu tenho 30, aqui 30 mais 50 eu tenho 80. 80 mais 30, 110, isso? 110 mais 80, 190, 190 mais 30, 220. Certo? Então, se eu passo a informação para vocês do tipo, olha, um terreno tem largura, uma largura tal, e o comprimento é 50 unidades a mais que a largura. E o contorno todo do terreno dá 220 metros. Quanto é que vale a largura e quanto é que vale o comprimento? Daí são valores incógnitos, eu tenho como descobrir. Agora, se eu simplesmente digo, eu tenho uma largura e o comprimento é 50 metros a mais que a largura, é um valor variável. Daí eu posso ficar chutando valores. Eu posso ficar chutando valores até descobrir, ou até pensar assim que seja razoável. Tá? Então essa é a grande diferença entre variável e incógnito.